Bem-vindo ao RLVcast, o encontro da inovação com a gestão inteligente. Sejam bem-vindos ao RLVcast, o encontro da inovação com a gestão inteligente. No episódio de hoje falaremos sobre tecnologia da informação e o poder que ela tem para gerar emprego e renda nos municípios. Nosso convidado de hoje é o professor Gessi Neto, especialista em tecnologia da informação. Seja bem-vindo, Gessi. Bacana demais, muito obrigado pela oportunidade aqui na RLVcast. Vamos falar de muita coisa interessante e importante, né, Rafael? É algo que nós estamos buscando nesse mercado e sabemos do potencial que o interior do nosso estado e de todos os estados do nosso país hoje tem de potencial e falta ali ter empresas envolvidas e projetos envolvidos para captar essa propriedade intelectual como um todo. Às vezes o cara sai direto do interior para os Estados Unidos, para a Europa e esquece que às vezes existe um grande broto de ganho aqui também. Então, muito obrigado pela oportunidade, vamos bater um papo muito legal aí hoje. Já para começar o nosso bate-papo, você acha que é possível jovens entrar nesse mercado de trabalho, fazer com que saiam do mercado tradicional, seja pedreiro, seja servente, seja garçom, para ingressar nesse mercado da tecnologia da informação? Cara, é com toda certeza. Todas as vezes que eu falo de programação, que eu falo de tecnologia, que eu falo de estudar algo novo, não é só para você se tornar um programador. Então hoje eu tenho alunos que são médicos formados. Eu tenho alunos que são educadores físicos, que estão aprendendo programação. Eu tenho aluno que era marceneiro da MGS, uma grande estatal dentro do nosso estado, que hoje é analista de dados. Então, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de aprendizado, é para todos. Então, Gessi, eu sou educador físico, formei na faculdade de educação física, legal. Por que você não pode ser um educador físico e saiba programar? Por que você não pode ser um professor de matemática que saiba programar? Exemplo, eu tô com um projeto muito legal, na qual a gente vai fazer uma análise de dados, porém um processo anterior disso é o conceito de aprender estatística. Que às vezes os caras querem fazer uma análise de dados, querem fazer o machine learning, que é o aprendizado da máquina, mas não conhece de estatística. Eu tô buscando um professor de estatística que saiba programar em Python. Sabe quantos que tem no nosso país? Tem nem ideia. 4. Tem 4 caras só que fazem isso. Então, o mundo já tá tecnológico. O correio tá tecnológico, a polícia tá tecnológico, o banco tá tecnológico, os benefícios estão tecnológicos. Todos os caminhos da vertente já estão tecnológicos. Por que você não pode ser um professor de matemática que sabe programar? Concordo plenamente. Então, é esse ponto de alerta que eu falo. Então, respondendo sua pergunta, é possível para todos e dentro do Instituto Minas Digital, dentro da Unimodo, dentro de todos os projetos que eu estou, pessoal, é do básico ao avançado. Nós vamos ensinar o ABC mesmo. Se você não sabe ligar um computador, nós vamos te ensinar a ligar um computador. Isso é importantíssimo, sabe? Essa sua fala de ensinar a ligar um computador. Hoje eu percebo que os jovens, não só jovens, como também outras pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, sair desses trabalhos convencionais, muitos deles não sabem nem ligar o computador, essa é a verdade. Mexem no celular, usam o celular, acham que já são expert, mas não sabem sequer usar uma planilha do Excel. Essa é a dura verdade. Antigamente a gente tinha os telecentros, não sei se você é da capital, se é do interior, mas antigamente nos interiores tinha, né, os telecentros, os computadores. A minha primeira experiência com um computador foi num telecentro, que era aquele computador gigante, né? Então ali que eu pude, pela primeira vez, ter acesso. E hoje não existe mais, né? E nos interiores eu tô vendo assim que infelizmente talvez a juventude ainda está um pouco atrás, sabe? Para que de fato consiga grandes empregos ou consiga empreender, né? Então assim, qual a sua opinião referente a isso? Você acha que precisamos dar um passo para trás de fato? Você acha que o que a gente precisa fazer para evoluir o suficiente para ser tão competitivo como os grandes centros? Cara, de fato nós temos que dar um passo atrás. Acelerou demais. A pandemia, ela foi uma pisada. Para pensar na época da Lan House. Nem existe mais, né? Tinha Lan House em toda esquina. E por que não tem a Lan House mais, cara? Por que a gente não deixa as Lan House pra galera estudar? Os computadores estão ali, a estrutura tá ali. Poxa, então... quando eu falo que tem que dar um passo atrás, o processo tá muito rápido. Recentemente, eu tava na BET, eu assisti uma palestra lá na BET em São Paulo, que o cara falou, quando você escuta o áudio na velocidade 2 e torna isso como padrão, você perde a vontade de conversar com as pessoas no dia a dia convencional. Porque o seu cérebro começa a processar tão rápido a fala, que você não quer conversar na velocidade normal da fala. Então,
A geração está assim, tá muito acelerada, tudo pra ontem, resultados rápidos. Para pensar num TCC. Seu TCC, você demorou quanto tempo pra fazer seu TCC? Cara, eu nem me recordo, mas se não me engano, uns 5, 6 meses. Era no mínimo 5, 6 meses de TCC. No meu mestrado, eu demorei 1 ano. Meu TCC é 5, 6 meses também. O aluno hoje joga no ChatGPT, faz um TCC em 25 segundos, se ele quiser. Então, tá tudo muito rápido. A discussão importante é, temos que dar um passo atrás e visar basicamente essas pessoas do interior que estão sem acesso, de achar que só mexer no celular é ter acesso à tecnologia. E você chegar e mostrar pra ele um ChatGPT da vida e o cara achar que é outro mundo, porém na cidade vizinha. O ChatGPT já é padrão. Então, o que a gente quer mostrar, o que eu acho que é muito importante no conceito do aprendizado é, vamos dar um passo atrás, vamos começar uma nova história e dar acesso. Sim. Então, é muito importante o aprendizado e o acesso à informação hoje ele é muito dinâmico. Então, tem YouTube, nós temos cursos online gratuitos, nós temos universidades, o Bradesco tem uma universidade completa, com 1000 cursos, cara. Então, é a gente orientar essa geração. É uma geração inteligentíssima, pensamento muito veloz, mas é uma geração que ainda vai ter que aprender um pouco a trabalhar com tecnologia, aprender um pouco a trabalhar como fazer a tecnologia. Sim, eu acho que assim, uma opinião minha, como você disse, a velocidade que está o mundo, né? Talvez o jovem não está tendo a paciência de ter o processo, né? Uhum. A gente não consegue, do dia para a noite, por exemplo, se tornar milionário, tem um processo. Então, mesma coisa programação, todas as áreas da vida, eu tenho tempo. Cara, não tem como eu ser um programador sênior da noite pro dia. Não tem. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que dar passo a passo, um passo de cada vez. Talvez seja esse o maior desafio desses jovens. Por exemplo, na minha visão, o que está faltando talvez para esses jovens é mais essa vontade, essa garra, essa vontade de crescer, essa vontade de vencer. Não sei se é os jogos, o que é que está dispersando essa juventude, sabe? Mas nós precisamos achar um caminho para que a sociedade não fique cada vez mais assim. Eu lembro quando eu formei no meu Custec, você me chamou um gatilho aqui, até um sorriso de canto de rosto, porque quando eu tava aprendendo meu técnico em informática, era 2º ano do técnico em informática, era técnico integrado com o ensino médio. Uhum. E no 2º ano eu ia desistir por causa da programação. Cheguei em casa e falei, cara, isso daí não é pra mim não. O cara ensinou várias vezes o mesmo exercício, os exercícios bobos de matemática, e pra mim, tipo assim, falei, cara, não, velho, tá maçante. E hoje eu tenho tamanha importância desses exercícios, entendeu? E eu cheguei em casa e falei com minha mãe assim, não quero mais não. A minha mãe falou assim, só termina, que aí você vai ter um técnico em informática. Você vai ter um técnico em informática. Eu falei, então vambora terminar. E tá aí. Trabalho com isso há 16 anos, né, na área de tecnologia, dedicando 100% a isso. E hoje eu tô num conceito de começar a passar o meu conhecimento pro próximo. Eu acho que lógica de programação, por exemplo, que eu brinco, tem todas as disciplinas da faculdade, da matemática, da educação física, porque é ensinar a pensar lógico. Então, quando a gente fala disso, dos alunos não quererem, cara, é fazer 20 exercícios, o mesmo exercício 20 vezes. Fica maçante, mas valorize a base. Sabe o que era engraçado? Não tinha o GPT naquela época. Cara, era nossa, na unha, era tudo na unha. Eu lembro quando eu ia fazer uma atividade da faculdade, quando eu não sabia, cara, aquilo pra mim era um desafio assim tremendo. Assim, cara, mas eu tenho que conseguir isso daí aqui, velho. Não tem jeito. Eu voltar lá pra sala de aula e sem esse exercício tá resolvido. E eu ficava aquilo assim, cara, eu preciso resolver. E hoje, assim, como você disse, né, a facilidade é muito grande. Ele pegou aquela página ali, escaneou e jogou no GPT, o GPT traz o resultado. Então, assim, vai ser um cenário difícil, né, nos próximos anos. Venho estudando muito inteligência artificial e antes de ontem eu estudei uma que é o seguinte, a inteligência artificial fica escutando a apresentação ou a aula do professor. No final com o áudio todo, é como se fosse, você pode pegar um link do YouTube ou jogar lá, ou gravar o áudio, a aula toda, e no final ele te dá um resumo e não só isso, te dá 20 questões de múltiplas escolhas pra você estudar. Eu falei, bicho do céu, que loucura. Por quê? O cara vai ler o resumo, vai responder as questões de múltiplas escolhas, que possivelmente são as questões que o professor vai elaborar, ou algo bem próximo disso, através de uma inteligência rápida. Então, a tecnologia, às vezes, eu sempre falo, vamos usar ela a nosso favor, mas se você não tomar cuidado, você torna sua mente preguiçosa. Sim. Eu comprei eu esqueço sempre o nome, aquele negócio de ler o livro. Kindle? Kindle. Eu comprei um Kindle e tava lendo os livros pelo Kindle. Eu falei, cara, eu trabalho o dia inteiro na frente da tela no computador. Eu fico o dia inteiro na tela do celular. Eu vou voltar pro livro físico. Eu tô indo pro meu 6º livro esse ano.
Mas por quê? Outro dia eu comentei isso numa sala, numa rodada de negócios, e ela falou, e o cheiro do livro? Uma pessoa falou, e o cheiro do livro? Eu falei, e o cheiro do livro, cara? É algo tão controverso do cara da tecnologia. Poxa, por que você vai ler livro? Você escuta livro hoje por causa da prática da memória. Se você pegar minha agenda é física hoje. Eu gosto de anotar, conversar anotando tudo, principalmente em reuniões de negócios. Você pegar minha agenda, eu volto e eu falo, eu sei o dia que eu conversei com ele, eu vou voltar lá no meu papel. Poxa, isso é da tecnologia, mas a prática de escrever, a prática de ler, a prática de ter o tato, de sentir o cheiro, isso motiva a memória também. Então a gente tem que equilibrar esse ecossistema. Sim. Um dos caras que terminou a pós-graduação comigo, ele fez uma apresentação da pós dele que era até quando inserir tecnologia numa criança e como inserir tecnologia num cara da terceira idade. É um grande desafio. A gente implanta as telas interativas pela Neopart e você fala assim, você chega pro professor de 35 anos de sala de aula e fala assim, a partir de hoje você vai mexer nessa tela interativa aqui. Não. O cara assusta, ele tem medo de quebrar, meu amigo. Então, todas as vezes que eu falo de tecnologia que é possível, é palpável e é pra todos, ano passado eu tive no curso técnico uma aluna de 69 anos. Era uma senhora que fez a inscrição no curso técnico pra aprender informática. Ela entrou lá, não, porque eu quero aprender informática. Tô aposentado, meu marido morreu. Meus netos não vão nem lá pra casa mais. Eu resolvi estudar. Mas eu vim aqui pra aprender informática. Mas mal ela sabia que tinha redes, que tinha programação. E pasmem, pessoal. Ano passado ela formou. Não? 69 anos? 69 anos. Ela formou em técnico em informática. Foi as melhores notas? Não. Tomou uma porrada de disciplina. Mas ela foi até o final, bicho. Então, resistência, paciência. Você via a resiliência dela. Ela tornou um ícone da sala de aula de inspiração para todos os alunos. De fato. E é louvável. Aí você pega uma criança de 16 anos, do interior de Minas, que não tem acesso à tecnologia, que ganhou uma aula, que tem o computador da escola. Por que você não tá lá, aluno? Por que você não tá lá? Por que você não tá vendo? Por que você quer ver o Netflix? Quer ver o Netflix o dia inteiro, mas não quer ver. Vou te dar um exemplo. Um aluno, recentemente, ele largou a área de TI, me agradeceu, mandou um texto muito bonito e ele falou assim, vou virar chefe de cozinha. Eu falei, cara, vai com tudo. Aí eu falei, mas me expliquei, como que virou essa chave sua aí? Ele falou, Jesse, vi um vídeo no YouTube, o cara ensinando a cozinhar. Eu comecei a cozinhar com o cara e vi amor naquilo. O cara vai virar chefe de cozinha, formou com a gente, programador, ganha uma nota, vai virar chefe de cozinha. Então, a tecnologia tá ali para usar ela a nosso favor em vários fatores. Então, não usufruir disso para mim me assusta um pouco, vou te falar. Quando uma criança de 15, 16, 17 anos não tá pensando em estudar algo agora. Só quer jogar no celular, né? Usar o celular pra jogar. Essa é a dura verdade. O cara é muito inteligente pro jogo, aí você vai pegar um jogo de RPG, o cara é inteligentíssimo, o bonequinho dele voa, ele conquistou todos os níveis do joguinho. Falei, cara, o joguinho é muito legal. Mas a vida real tá aqui, bicho. Daqui a pouco você tem uma esposa, você tem um filho, você tem uma casa, você tem que bancar essa operação. Você vai ter seu negócio, que seja de jogos. Sim. Então, a gente tem que abrir os olhos. É a nossa missão, cara, da nossa geração fazer isso com a geração atual. Porque inteligente eles são demais. Quando a gente fala do Instituto Minas Digital, quando você chegou pra mim e falou, vamos lá, vamos no Instituto, eu falei, velho, como é que é o projeto? Você virou pra mim e falou, o projeto é esse, Jesse, é levar qualificação tecnológica pra pessoas que não têm acesso. Falei, vamos. A gente tem um propósito na vida, mudar a vida das pessoas através da tecnologia da informação. Esse é o nosso propósito. Falando sobre o nosso propósito também envolve educação e também envolve mudar a vida das pessoas também economicamente. Eu vejo muitos gestores públicos com a ideia de levar para a sua cidade uma grande fábrica. Uma fábrica da Fiat, enfim, qualquer fábrica que seja. Ele imagina que uma fábrica vai mudar totalmente o cenário do município. Essa é a verdade. Mas na minha opinião, é muito difícil levar uma fábrica da Fiat. Imagina, vamos trazer uma fábrica da Fiat para Montezuma, Minas Gerais, 5 mil, 6 mil habitantes. Tem profissionais qualificados? Não tem. Não tem. Em Patos de Minas, outro dia eu vi tá escrito assim, Universidade Agro. Eu falei, cara, mas por que uma universidade de agro? Eu comecei, fui sondar, conversei com os coordenadores e falou, Jesse, nós estamos fazendo uma projeção para todo o setor agro de toda a nossa região, que é o nosso forte, ser formado aqui na nossa base. O que é que estava acontecendo? O cara vinha para Belo Horizonte estudar medicina veterinária. Ele não voltava. Ele ia para estudar, para voltar para Pará de Minas, no caso lá, e não voltava. Sim. Ou seja, estava exportando inteligência intelectual e não voltava. Eu conheci um programador, um dos caras mais ninja pra mim do segmento da programação, 16 anos de Governador Valadares. Com 18 anos ele estava na Alemanha e não voltou mais. O cara saiu do interior de Minas pra ir pra Alemanha e hoje ele é uma mega referência do segmento
baita de um programador. E ele fala, vou montar uma startup ainda em Governador Valadares. Só que a gente precisa de vários desses. Sim. É assim, o que acontece, na minha visão? Hoje o mercado de TI tem um déficit, você vai me dizer o número, se não me engano, são 400 mil vagas disponíveis hoje para essa área de tecnologia da informação. Então, no meu ver, as prefeituras, os governos estão indo pro caminho errado. Vamos capacitar essa juventude para trabalhar na área que tem vaga. Hoje, trabalha home office, tá aí. Você pode trabalhar de qualquer cidade do país, home office, trabalhando para empresas até do exterior, ganhando muita grana. Então, tá aí a oportunidade. Nós somos inteligentes. Nós somos uma mão de obra barata pro exterior. Sim. Pro cara que vai pagar em dólar, pagar em euro aqui, nós somos muito baratos. Eu perdi um programador recentemente que ganhava 9 mil reais com a gente. E o cara foi pra ganhar 9 mil euros pra trabalhar de casa 6 horas por dia. Porque o padrão de 8 horas de trabalho diário é no Brasil. Sim. Lá fora é 6 horas, 5 horas. Eles entendem que acima disso o cara não produz mais. Então quando a gente fala, aí vem uma alerta. Aí eu vou falar olhando pra essa câmera aqui, ó, pra todos os gerentes governamentais, seja de município, esfera federal, estadual ou federal, vamos desenvolver esses alunos dentro das escolas. Vamos criar salas de aulas de tecnologia. Sim. Com aulas todos os dias de tecnologia. Entra quem quer. Entra quem quer. É uma sala de 30 cadeiras e entra quem quer. De todas as idades e cores, raças e seja o que for. Vamos criar essa sala de tecnologia. Hoje é uma sala, a sala lotou. Vamos criar outra. Porque a educação tradicional, ela funciona, ela é legal, massa. Mas a gente tá um passo atrás. Na BET do ano passado, citou e fez o estudo da educação no nosso país, que nós estamos 6 anos atrasados. O que é a BET? Explica para os ouvintes, senão o pessoal vai... A BET é um evento que acontece, é o maior evento de tecnologia e inovação para governo e educação na América Latina. Acontece em São Paulo todos os anos. E eu vou todos os anos, faz 4 anos que eu vou e eu fico cada vez mais vislumbrado. Por quê? Lá os caras trazem números, trazem resultados. O Brasil hoje está 6 anos atrasado na educação. 6 anos. Então, se a gente for para um país qualquer desenvolvido, a gente está 6 anos atrás de educação. Aí a galera fala, mas é pandemia. Não, galera, pandemia foi 3, 4 no máximo. Então a gente está 2 atrasado. E isso assusta. Mas o que os caras fizeram para acelerar a educação lá? Tem aula de música, tem aula de basquete, tem aula de tecnologia. Os caras vão buscar muito mais o conceito da melhor qualidade daquele aluno do que na educação tradicional, o caminho correto da linha reta aqui. Então é um pouco desse alerta também que eu quero trazer para todos esses governamentais. E apoio no Instituto Minas Digital, que nós estamos aqui para isso. Exatamente para viabilizar e articular os movimentos que tem que ser feito de captação de recursos, de tecnologia, os computadores propriamente dito, dos professores. Nós temos tudo isso no nosso gatilho. Então, é um pouco disso, Rafa. É a gente realmente entregar para essa geração o potencial que eles realmente têm. Sim. Então, falar para um cara, falar para um aluno que ele vai poder ganhar 3 mil euros para ser um programador júnior lá de Montezuma, ele vai rir daqui a aqui. Achar que é mentira, né? Ele vai achar que é mentira. Só que se a gente não levar lá pra ele e falar, cara, é possível, aprende aqui, por favor. Hoje o professor quase que pede por favor pro cara aprender. Antes a gente ficava correndo atrás. Outro dia eu discuti sobre o tema dos cursos da faculdade. Era 1.000, 2.000 reais pra você fazer uma faculdade. Hoje você faz faculdade 200 reais EAD. Por que não tem ninguém fazendo? Por que a sala de aula tá vazia? É isso que a gente tem que ajustar. E eu tirei isso como missão há 3 anos atrás da minha vida. Sim. Trabalhava numa gigantesca empresa, virei pro meu diretor e falei, cara, eu encontrei meu propósito. Teve um coach sentou com a gente e perguntou, Gessi, qual que é o seu propósito? Eu olhei pra ele e falei, pô, velho, vou embora, eu te respondo amanhã. E vim com o meu propósito, transformar a vida das pessoas com tecnologia. Seja dando aula, seja desenvolvendo soluções, seja participando de projetos. Eu vou transformar a vida das pessoas com a tecnologia. Então, coloquei isso na minha cabeça e é por isso que eu tô aqui hoje. É por isso que a gente está no gigantesco evento que a gente vai participar hoje. Porque a gente encontrou propósito. Então, é um pouco disso, cara. É desafiador. Você pegar várias... Eu gostaria muito de sentar no interior hoje, parar aquele interior. Porque o cara quer receber uma grande fábrica, só que ele esquece que pra grande fábrica é quase a cidade inteira trabalhando. Em Itabirito tinha uma fábrica, Itabirito é a cidade da minha família, tinha uma fábrica de tecidos, cara. Em alguns anos atrás essa fábrica saiu, eu não sei se ela faliu, só sei que ela saiu do município. Cara, o município ficou de mal a pior durante muito tempo, muita gente desempregada. Aí você fala, pô, você quer uma fábrica na sua cidade ou você quer 20 startups, um em cada esquininha aí? Porque, cara, pra mim, o meu sonho é ver em Montezuma cada esquina uma startup. Meu sonho. É isso. Assim, o mercado de tecnologia da informação ela é muito grande, tem diversas vertentes, diversas verticais, né? Melhor dizendo. Tem a área da saúde, health techs, tem fintechs, finanças, edutech,
de educação e por aí vai. Então, assim, como você disse, eu prefiro 1000 vezes 10 startups, 20 startups em Montezuma do que uma grande fábrica. Com toda sinceridade. Eu te garanto que 20 startups na cidade pequena, se brincar, tem um orçamento maior do que o orçamento do próprio município. Com toda certeza. Hoje você tem aportes, teve um cara que fez processos de você pedir a pipoca, o carrinho faz a pipoca sozinho e te entrega a pipoca no saquinho, um robozinho. Igual tem do algodão doce, ele tá fazendo de pipoca. Ele ganhou um aporte, ele é de um interior, ele ganhou um aporte de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais pra fazer o carrinho de pipoca automático. Nós não estamos falando de uma obra de arte, não. Cara, você me fez voltar no meu passado, quando eu iniciei a minha vida empreendedora. Não tinha esse dinheiro fácil assim não, cara. É isso. Não tinha. É isso. Hoje a gente chama de empreendedor de PowerPoint. O que é empreendedor de PowerPoint? Você faz uma apresentação, um pitch, mostrando sua ideia para o investidor. Ele banca investimento para a sua ideia. E se, claro, sua ideia der certo, você tá milionário. Pensa pra você ver, 10 anos atrás a gente tivesse essa oportunidade. E pessoal, é isso. Nós não estamos falando de loucura, não. É isso. Tem muita gente com grana. E aí eu chamo mais atenção. Os principais líderes de grandes projetos no mundo são indianos. Os gestores. Mas em toda a cabeça de produção, seja ela de tecnologia, de robótica, de tudo que envolve, tem um brasileiro. Todos. Facebook tem um brasileiro. ChatGPT tem um brasileiro. Se você pegar os principais projetos no planeta, tem um brasileiro. Todas tem um brasileiro. Sabe por quê? O brasileiro é mente fértil. Mente fértil, trabalhadora. A gente quebra até fazer acontecer. Por isso que o investimento sempre chega aqui pra gente. Recentemente conheci um fundo de 13 milhões de euros querendo colocar dinheiro em ideias brasileiras, exclusivo para o Brasil. Aí os caras abriram um pitch para apresentar lá 300, 400 empresas. Pessoal, eles não conseguiram preencher as 300, 400 empresas. Mas sabe por quê? Às vezes o brasileiro, por falta de conhecimento e por falta de coragem, ele fica, nossa, será que é isso mesmo? Vai lá, cara. A única certeza é o não. Vou te dar outro número que eu achei interessantíssimo. Inclusive, encerrou-se sexta-feira passada o prazo. O Estado publicou umas oportunidades de 240 oportunidades de problemas que o Estado vive, o Estado de Minas Gerais vivencia diariamente, com aporte de até 2 milhões de reais para cada projeto. Só conseguiram propostas para 129 projetos. Ou seja, ficou 20 milhões de reais na mesa. Então você aí que tem um sonho, você que tem um sonho de empreender e tá ainda esperando, o momento tá passando. É isso, cara. E é tão... A gente fala assim, hoje eu falo... Antigamente, alguns anos atrás, eu falava, cara, 2 milhões? 2 milhões. 2 milhões tá na mesa. Pra quem quiser. Não é é pra quem quiser. O cara é bilionário, o cara quer colocar 2 milhões na mesa. E a gente pode isso. Né? Aí é missão nossa de orientar esses alunos. Porque eu vi alunos ruins ficarem bons. Eu vi aluno que ia desistir mesmo, de eu sentar com o cara no final da aula e falar, não desiste. E hoje ele é programador. Eu tenho aluno que é programador comigo hoje. E, cara, é desafiador. E isso daí é a conquista. Eu fiz os cálculos outro dia, eu devo ter formado uns 510 alunos no total nos últimos 6 anos aí. 510 alunos. Se 11 foi pro mercado de trabalho, foram muitos. Pro mercado de trabalho de tecnologia. Foi onde nasceu a Unimodo. A Unimodo é uma empresa que a gente forma o cara e depois de formar ele, a gente tem uma preparação de carreira, oratória. Eu vi programadores, na sua grande maioria, o programador ele é muito recluso. Por si só, é quase uma característica padrão, que os bons programadores, eles são um pouco reclusos. De pegar o cara e falar o cara por uma oratória. Fazer o LinkedIn dele. Olha que eu vou te pegar agora, hein? Então você é ruim programador? É, tipo isso. Não significa que um cara bom de oratória é um ruim programador. Isso não é direto. Mas é um ponto de atenção. Porque falta muito no mercado. Hoje, o que eu mais exploro no meu time, que o programador apresente o software. Sabe por quê, cara? Esse cara eu pago pra ele mais. Sabe por que eu faço isso? Porque ele é o cara que mais conhece o sistema. Então, na hora de apresentar, é com maestria. Ele sabe o caminho das pedras. Então, eu falo que eu mais destaquei na minha carreira pela minha oratória do que pelo meu conhecimento técnico propriamente dito, porque eu programei só durante 8 anos. Eu fui programador 8 anos. Eu era pra ser programador até hoje. Mas a minha oratória me levou para eu ser o gerente comercial do departamento de uma soft house, onde eu comecei a vender sistemas. E quando eu vendia, eu sabia que o programador ia passar. Então, eu vivi uma escola antes de ser vendedor. Então, quando eu vendia sistema porta a porta pra indústria, cara, pra lojinhas, PDV, era o ECF que tava virando na época, eu tinha desenvolvido o ECF, eu participei do desenvolvimento da solução. Então, eu chegava pra vender
aprender o SF, é assim, assado, o caminho é esse. Tinha que lacrar a impressora na época. Velho, Eu lembro desse momento. isso pra mim foi Eu trabalhei também, viu, nessa área aí. Fiquei 8 anos fazendo isso. 8 anos fazendo isso. E quando eu falo, cara, eu fui pro lado de vendas, eu vi que a venda é muito forte, e principalmente a venda de tecnologia com conhecimento técnico, o cara se destaca. Querendo ou não, galera, programar é lindo, é maravilhoso, é uma arte que eu falo. Mas chega um ponto que você satura. Teve uma época que eu programei, me deu uma bolha, um ovo. É um ovo, é tipo uma ler que aí se chama. Deu um bolo aqui na minha mão, cara, de tanto programar, de tanta pressão. E eu falei, não quero mais isso. Se me sentar pra programar hoje, eu programo, mas eu não quero mais isso. Eu vi que a minha oratória e transitar o conhecimento era muito mais forte pra mim do que programar. Assim, vamos falar também um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Para Claro. não deixar os ouvintes assustados, para que não é a nossa intenção que todos se tornem programadores. Não é isso. Na área de tecnologia da informação, nós temos diversas áreas que você pode atuar. Por exemplo, design, suporte, enfim. Quais as áreas que uma pessoa formando hoje, concluindo um curso no Instituto Minas Digital, ele pode ingressar no mercado de trabalho? Pessoal, é muito amplo. É algo tão amplo que eu vou abrir uma atenção para vocês. Teve um aluno que desistiu do nosso curso por causa... o curso tem várias plataformas, tem infraestrutura, redes, lógica de rede de programação, aí tinha programação. Ele desistiu do curso por causa da programação. E recentemente, conversando com esse programador, que era meu aluno na época, que era da sala, eu falei que aquele aluno seria um bom cara de infra. Pessoal, infraestrutura. Passar esse cabo aqui, ó. Montar essa estrutura aqui. Montar essas câmeras que estão penduradas aqui, tudo em volta. Isso é uma mão de obra física. O cara tinha um dom. O jeito que ele passava o cabo e colocava os cabos tudo juntinho, assim, era arte, cara. Maestria. Isso é tecnologia, pessoal. E isso também é tecnologia. Não é só programar, não é só estar de frente à tela. Porque para fabricar essa tela aqui tem que ter uma mão de obra, que também é tecnologia. Para fazer a placa, também é tecnologia. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje lá no escritório uma média de umas 100 placas paradas que tem reparo. Que eu já identifiquei que tem reparo. Eu tô querendo treinar uma pessoa para ficar soldando as placas. Soldando as placas. Cada placa dessa custa 10 mil, 20 mil reais, que são as placas das telas interativas. 10 mil, 20 mil reais uma placa. A China manda pra gente a 8 mil reais. E sabe quanto vai custar o reparo? 1.500, 900 reais. Pra gente botar essa placa no mercado de novo. E é uma mão de obra. Não tem programação, é mão de obra física. Sabe o que eu preciso? Teve uma menina lá que ela se deu muito bem, porque ela é delicada. E tem que ser delicado, é um trabalho bem delicadinho. Aí eu não consigo, minha mão meio ogra. Então, era uma solda, tinha que fazer uma ponte num barramento. Isso é tecnologia. Suporte técnico, helpdesk. Pessoal, conheci um cara há 2 anos atrás, ele é um dos melhores líderes de Service Desk. Um dos melhores que eu já trabalhei na minha vida. Ele ainda não sabe desse potencial. Mas, Service Desk. Porque o Service Desk, na sua grande maioria, só leva porradas. A ligação tocou, é pra levar porrada. Por quê? É pra um problema. Tem que ter um jogo de cintura bom, né? Cara, liga xingando, etc. E você tem que contornar. O que eu vi de Service Desk saindo pro departamento de vendas foi muito, porque o cara aprendeu todos os empecilhos que pode acontecer cliente e usuário, ele aprendeu. E na hora de vender fica fácil, porque não tem atrito. Na hora da venda não tem atrito. Ou o cara quer ou o cara não quer. Isso é tecnologia. Sabe o que me chamou a atenção, Gessi? Numa viagem vindo de São Paulo, parei em um posto de combustível e fui lanchar. Olhei pro caixa, 8 caixas vazios. Assim, urra. Aí eu olhei pro outro lado, os totens de autoatendimento. Qual o recado que eu tô querendo passar pra vocês? Que tá tendo uma transformação digital gigante nas empresas, que tem cargos hoje, por exemplo, como caixa de supermercado, entre outras atividades, que estão com prazos de validade. Isso aí. É um fato. Aí eu tô escutando muito, como eu tô palestrando muito pra área de inteligência artificial, a gente escuta muito. Não, mas a IA vai tomar espaço. Não vai. Só vai tomar o espaço de quem trabalha como um robô. Porque eu duvido que a caixa de supermercado, que fazia além de ser caixa de supermercado, então era a caixa de supermercado que chegava, organizava o estoque, conferia o caixa, conferia o estoque, que fazia inventário automático, porque hoje quase todos os PDVs fazem inventário automático. Eu conheci uma caixa, a gente dava consultoria para um supermercado, ela baixou um aplicativo de inventário, então todos os dias as balinhas do caixa dela, ela inventariava por esse aplicativo, meu amigo. Não. E ela falava, tinha 50 balinhas, sumiu uma balinha. Ela já falava que eu tinha perdido uma balinha. E eu já contei item por item numa loja de conveniência que tem um aplicativo. Que mão de obra aquilo. Você vai lendo, ele lê quantas vezes aquele código de barra apareceu, eu te fala, o item do código de barra 56 apareceu 10 vezes. O item... Um aplicativo que ela descobriu e ela fez. Essa caixa vai ser substituída? Não vai. Porque ela faz além. Então, qual que é o conceito? Se você trabalha como um robô, você vai ser substituído por robô.
Faça além. Entrega além daquilo que tá proposto pra você fazer. O que é entregar além? Cara, é superar as expectativas de mesmo. forma mais simples para... Mais simples e crua? Mais simples e crua. Chega dentro do seu escritório que você trabalha, se você viu o chão sujo, se não tem departamento de limpeza, nem todo escritório tem, passa uma vassoura no chão. O cara fala assim, mas isso não é minha função, não. Então o robô vai tomar seu lugar. É simples assim. É duro de escutar, mas é simples assim. Faça além. Faça além da expectativa. Porque tem um processo repetitivo lá na empresa, lá em uma das nossas operações, que é todos os dias mandar a mensagem para perguntar como é que foi o atendimento. A gente faz isso no tete a tete. E era uma mensagem automática, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. O robô hoje faz isso. E eu tinha contratado uma estagiária para fazer isso. Só que o que essa estagiária fazia? Além de mandar a mensagem, ela ligava. Quando o cara não respondia, ela ligava. E ela falava com a voz dela, tudo bem? Aqui é Tananã, eu tô te ligando pra saber como é que foi o atendimento ontem. Nós abastecemos X litros de água aí na caixa de água do senhor, né? Ela tá lá até hoje. Hoje o processo de mandar mensagem é automático. Mas quando não responde, cai no lead dela e ela liga. Hoje ela só liga. Isso pra mim é até a percepção. De pensar, bom, eu tenho que fazer algo a mais, porque senão eu vou ser substituído. É isso. Você tem que movimentar. Poxa, mas o meu não tem nada a mais que eu possa fazer e nem meu chefe deixa eu fazer a mais. Exatamente por causa da CLT nossa hoje. Ok, estude tecnologia. Para pra pensar se você for o caixa que conhece de inteligência artificial. Na hora que ele for implementar uma inteligência artificial, em quem que ele vai? Na caixa que conhece inteligência artificial. Pessoal, nós temos um dos nossos softwares, que é o GSF Pro, que é um software de gestão de facilities. Então, eu te dou um metro quadrado, falo quantas mesas que tem aqui e eu te falo quantos produtos que você precisa de usar para limpar essa sala, quantos funcionários, qual a escala dos funcionários. O nosso software tem essa inteligência por trás. Estuda ferramenta como essa. Seu escritório é pequeno, estuda a ferramenta que vai trazer economia para o escritório. Essa semana eu escutei algo bem interessante que o cara falou assim, mas os chefes, os líderes só pensam em lucro. Pessoal, desculpa, o empreendedor tem que só pensar em lucro mesmo. Porque sem lucro ele não consegue aumentar o salário. Sem lucro ele não consegue melhorar a estrutura de trabalho. O funcionário trabalha de graça? Sem lucro ele não consegue nada. Realmente ele tem que pensar em lucro. E o que você tem que pensar? A arte do lucro está no poder da compra. Então compre bem. Então você está ali no setor. Estude tecnologia, estuda algo que possa inovar, estuda algo que possa trazer economia. Então é um pouco desse pensamento quando se fala de mercado de trabalho que eu quero aguçar em todos que estão ingressando ou que já estão presentes no mercado. É muito gratificante trabalhar nessa área, né? Cara, é gratificante se você pegar igual o nosso projeto de levar economia, levar sustentabilidade econômica, financeira aos municípios de pequeno e médio porte. Esse é um dos nossos projetos da nossa vertical, a FISBank, né? Uhum. Para municípios que têm ali, não tem, na verdade, não tem um poder aquisitivo alto, enfim, é um desafio e tanto. A gente, às vezes, não para pensar nessa situação. Sempre nós vamos lá no site, compramos no Marketplace, chega direto na nossa casa. Mas o seu João, o seu Joaquim ali, talvez está fechando o seu estabelecimento. Então, assim, de novo, falando sobre tecnologia, como podemos introduzir tecnologia nesses pequenos estabelecimentos comerciais dos municípios, para que, de fato, esses gigantes não os engulam. Até teve recentemente que eu ouvi um podcast que virou brincadeira a entrega de produtos, né? É quase que o mesmo tempo de uma pizza. 48 horas chega um produto na sua casa. Então, cara de Deus, virou um desafio e tanto para os pequenos estabelecimentos comerciais. É isso. E eu brinco muito que é obra de arte, igual aquele projeto seus lá da gestão eletrônica de documentos. Pessoal, pegar uma senhora, parar ela dentro de um escritório cheio de papel, sujo de xixi de rato, cocô de rato, porque não tem como evitar isso, e ficar lá folhando papel durante 2-3 semanas, sendo que um software é uma solução 6 sua. meses. Uma solução suas podem fazer isso em segundos. Isso é tecnologia. Trabalhar com tecnologia não é só o fato de desenvolver, é de levar a solução também. Então, tá vendo um problema? Viu um problema no seu ambiente de trabalho? Pessoal, entra na internet, pesquisa. Vai ter uma solução. Eu sou muito do conceito que não precisa-se de reinventar a roda. Cria-se parcerias para isso. Então, hoje eu sei que se eu precisar de um GED, eu vou na RLV. Eu vou lá. Então, trabalhar com tecnologia não é só desenvolver a solução. É implantar, é gerenciar, é vender, é acompanhar, é dar feedback. É ver a necessidade do usuário. Quando a gente fala de dificuldade de implantação de um software, que a gente sabe principalmente nos interiores, por falta de conhecimento mesmo,
Pessoal, às vezes tem que ir lá e sentar e ficar junto, é treinar. E às vezes nem é treinar tecnicamente abundante, não. É dar segurança pro usuário e falar que você tá ali do lado dele. Então, isso é tecnologia. Quer ver? Vou falar um detalhe importante para vocês entenderem, talvez de forma mais precisa, o que a tecnologia pode contribuir muito para o seu negócio. Vou dar o caso do meu tio. Meu tio tem uma salaria lá em Montezuma e ele até hoje vai até seus clientes e anota os orçamentos e pedidos, tudo no papel. Eu falei com ele, olha meu tio, não tem problema você fazendo isso, mas você tem que ter uma pessoa no escritório se você não tem. Se você não tem habilidade suficiente para usar um telefone, usar um tablet para fazer esses pedidos, né, dos seus clientes, você tem que ter uma pessoa no escritório para que faça isso. Por quê? Como é que você vai saber qual o portão que você mais vende? Sim. Ah, eu não sei. É no chutômetro. Chutômetro, não existe negócio no chutômetro. Ah, quanto você tem aí de fiado na sua caixa? Ah, não sei. Então, lamento de dizer, se você continuar da forma que você está fadado ao insucesso. E junto um pouco da síndrome da Gabriela, né? Eu sempre fiz assim, sempre faço assim, vai ser assim. Cara, me chamou muita atenção porque é resistente. Aí quando você vai falar, tem a resistência ainda. Não, sempre fui assim, sempre fiz assim, dá certo. Cara, tá mudando. O mercado tá mudando. O que todo mundo tem que entender é que o mercado tá mudando. A análise de dados hoje, pessoal, hoje você consegue analisar uma bateria de dados de informação, tomar decisões em segundos. Se você não faz isso, se você demora semanas, você já tá atrás. Então, é um pouco disso. Quando a gente fala de tecnologia, a orientação que eu tenho pra gente caminhar aí para uma reta final de estude tecnologia, acompanhe a tecnologia e busque a tecnologia. Sem esses 3 fatores, dificilmente você vai se destacar no mercado próximo. Vamos tentar citar o que um profissional pode fazer quando ele ingressa no mercado de tecnologia da informação? Vamos citar? Bom, vamos embora lá. Vamos lá. Você fala um, eu falo outro. Tá. Ele pode ser programador. Ele pode ser suporte Service Desk, que é suporte ao usuário. Ele pode ser empreendedor. Ele pode ser professor. Ele pode ser designer. Ele pode ser gerente de tráfego na internet. Ele pode ser gerente de projetos. Ele pode ser analista de infraestrutura de rede, que é o cara que passa os cabos da rede. Ele pode ser do time comercial. Pode ser vendedor de software. Ele pode ser fazer parte do time de sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Ele pode ser o arquiteto de software, que é o cara que desenha o layout do software, a carinha, a beleza, o front-end do software. Então, enfim, tem são mercado inúmeros, demais. Pessoal. São inúmeros. Mercado inúmeros. demais. E acreditem, paga muito bem. É um mercado muito promissor. Claro, ninguém vai começar ganhando salário de 10 para cima. Comece. Quando eu comecei, eu era estagiário, não ganhava nada. Ganhava o bolsa auxílio, era R$20 por dia para pagar passagem e um lanche. Hoje ainda o estágio é remunerado. Na minha época era vai lá, trabalha 6 meses, 7 meses de graça e aprende. Mas hoje eu dou muito valor a isso. E toda vez que eu vejo alguém começando a trabalhar, eu falo, só quero aprender. Quando eu cheguei no meu estágio, eu falei, só quero aprender. E eu ficava piolho. Meu estágio era de 4 horas, eu ficava 8 lá dentro da empresa. Eu batia cartão e falava só olhando os caras trabalhando. Pra quê? Pra aprender. É assim que a gente evolui. Acho que é uma pergunta importantíssima que nós não podemos deixar de passar sem fazê-la. Não posso deixar de fazer, né, essa pergunta. Você acha que a IA vai substituir o trabalhador, o desenvolvedor, o design? Não. Enfim. Eu acho que não, principalmente por causa das regras que a IA tá sendo forçada a criar, né? Primeiro, que a IA, ela não tem chancela, ela não tem credencial para chancelar, para assinar um documento. Então, eu acho que o primeiro fator é esse. A IA, ela é uma ferramenta de apoio, ela é uma ferramenta de auxílio. Ela não é a pessoa ainda, pessoal. Tô te falando do momento atual. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, eu faço parte do time de sucesso do cliente da RLV. Como é que o robô vai te ligar? Você vai conseguir conversar com o robô? É isso, não vai. E se conseguir, hoje tem algumas ferramentas que fazem isso, não é com maestria, não é com calor humano. Pessoal, nós tiramos alguns processos de automatização do nosso processo, exatamente porque a gente entendeu que quando tinha um calor humano, tinha um tato humano, o nosso cliente ficava mais satisfeito. Eu atendo muita mineradora hoje. Faça uma visita na mineradora pro comprador, pro engenheiro, pro cara do campo. Eles ficam felizes. Porque normalmente na mineração é muito fechado, só entra pessoas autorizadas, só faz pessoas autorizadas. Você vê todos os dias as mesmas pessoas. E quando você vai lá pra perguntar pro cara como é que tá, se ele tá gostando, o cara fala, caraca, você veio aqui só pra isso?
Só pra isso. Só pra perguntar se você tá gostando. É igual recentemente eu entrei num site e a proposta do site é vender 100% com IA. Não senti confiança pra comprar. Eu falei, cara, eu vou atrás de quem se der errado? A venda, principalmente pra nós mineiros, né? Que a gente compra meio desconfiado. Pé atrás, né? Mas a venda é uma arte, galera. Quem vende sabe desse calor. Eu falei antes de ontem, o tesão de fechar um cliente. É de arrepiar assinar um contrato. Você assina aquele trabalho que você fez 1 ano de trabalho e assinando um contrato. Você arrepia, bicho. Isso é crescimento humano. Ô Jesse, você me fez lembrar o primeiro cliente que eu fechei, cara. Cara. Eu falei assim, Rafael de Deus, conversando comigo mesmo. Você é ruim de venda demais, cara. Que isso? Porque eu não conseguia vender, né? Lá no início, lá em 2014, era muito difícil vender JED, cara. Vender JED, vender digitalização. Cara, era algo que você vende, né? Ninguém acreditava. Eu chegava pra um prefeito, chegava pra uma empresa, eu disse, não quero isso, não. Eu vou continuar com o meu papel. Cara, era extremamente difícil vender digitalização. Quando eu vendia pela primeira vez, a primeira venda que eu fiz, tá doido. A felicidade minha foi gigante, cara. Cara, a primeira venda que eu fiz, eu comemorei tanto. A viagem era de 300 quilômetros, de Belo Horizonte a Juiz de Fora. Foi a minha primeira venda grande, assim, significativa. Eu vim de Juiz de Fora a BH cantando dentro do carro, gritando, comemorando. Aí quando eu falo, a IA vai substituir? Não vai. Vai substituir o advogado? Não vai, porque a IA não faz prova da OAB, meu cara. Então é simples assim. O que você tem que entender é que a IA é uma ferramenta de apoio que vai agilizar muito a performance de todos os colaboradores. Isso já é resultado explícito, mas tomar o lugar não tem como. Me fala pra IA que ela vai ter que ir lá julgar um presidiário. A IA pode apoiar o juiz, mas ela não tem a OAB do juiz. Ela não tem um concurso público de juiz. A IA não faz prova. A IA não participa de concurso público. A IA não faz faculdade. Então, a partir desse momento que a IA não tem um certificado, não tem uma qualificação, não tem um órgão regulamentador por trás dela, a IA só é uma ferramenta de apoio. Ponto. Não vai substituir ninguém. Óbvio, quem utilizar ela vai melhorar a performance. O máximo que você vai fazer, aí voltando ao assunto da menina do caixa do supermercado, se a menina do caixa do supermercado sabe IA e a do lado não sabe, provavelmente a do lado vai ser mandada embora. E a que sabe IA vai continuar. Ela vai continuar sendo caixa, mas com IA. Ela vai usar a inteligência artificial a favor dela. Então, é isso. Substituir não. Mas o cuidado que o pessoal deve ter, na minha opinião, tá usando IA pra tudo. Vai mandar uma mensagem no WhatsApp, você já identifica que é IA. Uhum. Gente, use IA, mas saiba usar. Tudo você tem que saber usar, né Jessi? Todas as palestras que eu tô dando de inteligência artificial, eu falo assim, a chancela é sua. A assinatura é sua. Se o documento que você gerou, o trabalho que você fez, o texto que você mandou... Outro dia eu vi o cara fazendo uma carta pra esposa via inteligência artificial. Falei, pessoal, existe a humanidade ainda. O lado humano, ele ainda existe, ele é presente. Então, explore isso nos momentos que você pode explorar. Eu recebo uma mensagem assim, olá, Rafael, eu espero que você esteja bem, já assiste a IA. Não entendo de ler. É IA. O meu é, tudo bem? Espero que sim. É a minha frase, todo mundo que me conhece já vê, tudo bem? Espero que sim, mas se eu jogar essa frase na IA, vai dar exatamente essa frase. Espero que esteja bem nessa mensagem, ou nesse momento dessa mensagem. Então, cuidado. Às vezes a autenticidade pode ser o seu destaque. Na rede social, o pessoal vem falando muito sobre isso. Seja autêntico. Seja você. Seja você. Então, a IA é legal, pessoal, para criar legenda, para tocar num assunto importante, para criar pautas de podcast. É legal, mas para orientação. A IA não é a verdade absoluta e nem é a certeza absoluta disso. Então, a chancela é de quem cria. Outro dia, numa discussão de inteligência artificial, o pessoal tava falando, a IA tá criando música. Quem é que pediu para fazer a música? O José? Então a música é do José. Ponto, a música é do José. Sobre o apoio da inteligência artificial. Eu acho que é essa troca. Então, não vai substituir ninguém. Vai melhorar a performance, vai melhorar rendimento, vai criar responsabilidade tecnológica sobre aquilo, mas substituir não tem como. Por trás de uma IA, sempre vai ter uma chancela, vai ter alguém para assinar embaixo. Então, cuidado com a sua assinatura. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um cara da área de tecnologia, se você é um comercial, criou na IA, quem assina embaixo é você. Quem está enviando pelo WhatsApp ou enviando no documento é você. Então, leia, coloque com as suas palavras, seja autêntico. Então, esse é o ponto que eu tenho para falar sobre esse tema de substituir o mercado. Não vai acontecer isso. Bacana, Jessi. Obrigado aí pelas palavras. Eu acho que assim, foi bastante agregador no nosso podcast. E só tenho que agradecer e seja bem-vindo novamente em outras ocasiões. Com toda certeza. Só tenho a agradecer também. Muito obrigado. Eu acho muito importante esse tipo de bate-papo.
principalmente para as pessoas que estão entrando. Pessoal, nós estamos aí com o Instituto Minas Digital, é um grande projeto, apoiem na gente, tem uma ideia, tem um projeto que você quer fazer no seu município, chama o Instituto, nós vamos aí, nós vamos te apoiar, é a nossa missão. Eu tô lançando um livro recentemente, vai até o final do ano, vai estar em todas as lojas aí, que é tudo que você precisa saber antes de entrar no mundo tech. Que eu falo exatamente um pouco sobre isso tudo aqui que nós conversamos, com o objetivo de formar as pessoas que estão chegando. Essa é a nossa missão. Muito obrigado, Rafael, obrigado RLV Cast aí, pra gente. É importante essa discussão, pessoal. É importante, às vezes o óbvio ele tem que ser dito várias vezes. Verdade. Antes de encerrar, você tem que falar para os ouvintes como é que faz para que os interessados ingressem na próxima turma do Instituto. Bacana. Pessoal, nós temos um grupo, que é um grupo dos alunos. Você pode ingressar nesse grupo e lá dentro tá transitando todas as informações sobre o curso. Outro caminho, você pode chamar a gente pelas nossas redes sociais, o nosso Instagram, @Instituto Minas Digital, instituto.org.br. Pode chamar a gente lá. Pode buscar nós dois, tanto o Rafael como eu, @GCNeto, e o do Rafael, @Rafael.lucasv. Pode chamar a gente. O Instituto está aqui com uma única missão: levar a tecnologia para todos. Seja você de 10 anos, de 70 anos, tem um projeto, tem uma ideia, vem estudar conosco. Ou se quer criar um projeto, venha discutir conosco que nós vamos aceitar de braços abertos. Queremos transformar a vida de vocês com tecnologia. Valeu, Rafael. Novamente, obrigado, GC. Tamo junto, meu amigo. Valeu, meu caro. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Você ouviu o RLV Cast, o podcast da RLV Tecnologia. Siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.